Vamos para a palavra do Senhor, Lucas capítulo 10, trouxe aí a sua Bíblia Sagrada. Quero lembrá-los que nós estamos, portanto, estudando as parábolas de Jesus. Graças a Deus, o Senhor tem sido muito bom conosco. Posso falar conosco? Deus tem tratado conosco, eu tenho aprendido bastante. E algumas parábolas e palavras de Jesus, elas são simplesmente desafiadoras. Hoje eu quero apresentar uma para vocês. Ela é muito conhecida e ao mesmo tempo, mesmo sendo tão conhecida, ela também é desafiadora. É uma palavra de Jesus que nos desafia a deixar um lugar de comodismo. É a parábola do bom samaritano. Perceba que mesmo quem nunca frequentou uma igreja ou um ambiente religioso já deva ter ouvido falar dessa parábola. Não é difícil a gente andar pelas ruas e encontrar um hospital bom samaritano, uma casa de apoio bom samaritano, um projeto de ajuda ao próximo bom samaritano. Eu já encontrei até farmácia do bom samaritano. Tem bastante coisa do bom samaritano. Isso já nos remete, já nos faz pensar de que a ideia do bom samaritano é realmente essa, daquele que estende a mão para ajudar o próximo. O texto está em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, e eu convido a igreja a essa primeira leitura. Eu faço aqui na Arque, Almeida Revista e Corrigida. Lucas capítulo 10, verso 25 em diante. A palavra de Deus diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei. A NVT traduz esse texto como um especialista da lei. Tentando Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Você percebe que a abordagem do doutor da lei, ela tem uma motivação errônea, equivocada. Ele pergunta, a pergunta ela é interessante, eu quero fazer, eu preciso entender ou saber o que fazer para herdar a vida eterna. É claro que nós entendemos que a vida eterna não mora necessariamente em uma conquista pelas coisas que fazemos, até porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é um favor, uma graça do Senhor. Obviamente, temos a nossa responsabilidade, e a responsabilidade do homem deve caminhar de mãos dadas com a soberania divina. Mas ele pergunta: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: olha, você conhece os mandamentos? Você conhece a lei? Como é que você lê? Como é que você entende? Como é que você interpreta? E ele é muito preciso, muito pontual. Ele tira nota 10 quando ele diz que se deve amar a Deus sobre todas as coisas, em resumo, e o teu próximo como a ti mesmo. Você deve lembrar que o próprio Cristo resumiu a lei e os profetas nestes dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E quando Jesus ouve a resposta desse doutor da lei, Jesus diz: parabéns, você tirou 10. Há uma estrelinha para você. Você passou de ano. Faze isso e viverás. A vida eterna está aí. É só você praticar aquilo que você sabe. Vocês vão concordar comigo que há uma enorme diferença entre saber e fazer. Eu saber o que precisa ser feito
e fazer o que precisa ser feito, há uma distância considerável entre as duas coisas. E quando Jesus diz, faze isso e viverás, não contente, porque até então ele não conseguiu ainda pegar Jesus, porque a intenção desse doutor da lei, por detrás do questionamento e da pergunta, é envergonhar Jesus em público, é embaraçar Jesus Cristo, e ele ainda não contente com essa primeira resposta, ele vira para Jesus, verso 29, e o texto vai dizer assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, importante informação, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é esse que eu devo amar como a mim mesmo? E é aqui que começa, que nasce a parábola do bom samaritano. A resposta contada por Jesus em forma de ilustração, em forma de uma história, para poder responder a essa pergunta: quem é o meu próximo? Começa no verso 30. Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão ou nas mãos dos salteadores, os ladrões, os quais o despojaram. A NVT traduz aqui como espancaram ele e arrancaram inclusive as roupas dele. Espancaram ele, despojaram ele e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. O sacerdote, o texto, a história contada por Jesus faz questão de afirmar que o sacerdote o viu, o percebeu, o enxergou e passou de largo. Verso 32, de igual modo também um levita, outro religioso, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Perceba que compaixão é você se colocar no lugar do outro. É um pouco diferente de um simples dó ou pena, porque dó ou pena, eu olho, eu sinto, mas não me movo. Na compaixão há a ideia de que eu procuro fazer algo a respeito. Ele sente íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Perceba que Jesus, judeus fazem muito isso, Jesus responde à pergunta: quem é o meu próximo? Com uma história que culmina em uma pergunta de volta. Jesus conta uma ilustração e diz: quem destes personagens parece para você, doutor da lei, que foi o próximo dele? Fazendo com que ele mesmo responda a pergunta que agora há pouco ele fizera. E o versículo seguinte, o versículo de número 37, o próprio doutor da lei responde dizendo: o que usou de misericórdia para com ele? E então essa história vai terminar com esta frase: disse, pois, Jesus. Vamos ler o que Jesus disse em voz alta, todos nós? Vai e faze da mesma maneira. De novo, mais alto. Vai e faze da mesma maneira. Vai, só a nossa igreja aqui, só vocês. Vai. Vamos orar? Pai, nós estamos
estamos com o coração tomado de alegria. Tua palavra está sendo lida, declarada nesse lugar. Meu Deus, nós entendemos que aonde a tua palavra é lida, declarada, abraçada, crida, ali o Senhor age, ali o Senhor opera. Meu Deus, nós queremos dizer que o nosso coração é teu. Meu Deus, nós abrimos o coração, meu Pai, desarmamos a nossa mente, na expectativa de que o Senhor pode tratar conosco neste início de noite. Meu Deus, e nós queremos sair daqui, meu Pai, carregando algo da parte do Senhor. Nós queremos ser confrontados à luz da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ouvir a tua voz e oramos para que ela tenha acesso aos porões do nosso coração. Ela alcance áreas da nossa vida até então obscuras. E, meu Deus, nós autorizamos, mexa onde for preciso, trate conosco, balança-nos, ó Deus, pela fé, através da tua palavra. Meu Deus, eu oro para que o Senhor não nos deixe sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que o Senhor possa agir por intermédio da tua palavra e que haja no nosso meio a ação do teu Espírito, que nós sabemos que é quem nos convence da necessidade de mudança, de arrependimento. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra, fala e nós ouviremos, manda e nós obedeceremos. A igreja do Senhor diga amém. Amém, meus irmãos? Muito bem. Estamos diante da parábola do bom samaritano e eu quero começar identificando os personagens, sem fazer a princípio nenhum tipo de aplicação. E eu vi várias. Há quem leia o texto e a história do bom samaritano e já aplique aqui uma escatologia, ou seja, um padrão de tempos ou finais de tempos, mas não é o meu objetivo. De uma maneira bem simples, mas não simplista. Os salteadores, me parece muito óbvio, são os ladrões do texto, da história. O homem é assaltado, provavelmente, e digo provavelmente porque o texto não afirma, mas provavelmente ele é um judeu comum. E por que eu digo provavelmente? Porque me parece que Cristo, contando essa história, teve inclusive o cuidado de dizer que assaltado e espancado, ele é deixado meio morto à beira da estrada e meio nu, sem roupas. Porque se vestido, fica mais fácil identificar a pessoa. Amém, irmãos? Se vestido, você olha pelas vestes, esse aqui é um judeu, esse aqui se veste como, sei lá, etnia diferente, uma cultura diferente, dependendo da maneira, da roupa como você se veste, você logo é identificado. É por isso que eu penso que Jesus faz questão de dizer que diante desse espancamento, esse assalto, esse roubo, ele é deixado quase que semi-nu à beira da estrada de propósito, porque a ideia da parábola é que nós devemos fazer o bem. Eu dei a deixa, é só chutar, querido. Vamos tentar de novo? Nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Claro que isso não é um versículo bíblico, mas a ideia da parábola é: nós precisamos estar prontos e dispostos a ajudar quem precisa ser ajudado, independente de quem seja. E eu penso que o desafio começa e mora aí, no independente de quem seja. E é um ponto que Jesus vai certamente tratar com a gente. Nós temos um levita, é óbvio, ele é da tribo de Levi, mas ele se diferencia do sacerdote, porque o sacerdote também é da tribo de Levi, porém ele é descendente de Arão, o sacerdote. Enquanto os levitas eram auxiliares dos sacerdotes. E finalmente o samaritano. O samaritano, ele é o herói da parábola. O samaritano é escolhido estrategicamente por Jesus Cristo, porque ele é um inimigo cultural dos judeus. Isso é importante que a gente entenda. Quando Jesus está contando a parábola, e a ideia que eu tenho é que o doutor da lei, o especialista da lei diz: tá bom, e quem é o meu próximo? Jesus disse assim: eu já vou te explicar. Era uma vez, descia de Jerusalém para Jericó,
um determinado cidadão, e ele foi espancado, e ele foi roubado, deixado meio morto na sarjeta, e então passa um levita. E a ideia que eu tenho de lendo o texto, eu não sei se você lê assim como eu, a ideia que eu tenho é da turma que está ouvindo Jesus. Um levita. Aí ele passa de lá, o sacerdote passa de lá, o sacerdote. Aí na hora que Jesus diz assim, então veio um samaritano. Sabe aquela torcida? Por quê? Porque os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Isso não é uma inventação. Se você ler João capítulo 4, você vai perceber que Jesus teve um encontro num poço com uma mulher samaritana. Vocês lembram do encontro de Jesus com a mulher samaritana? E naquele momento, aquela conversa que Jesus tem com a mulher, Jesus pede de beber a mulher, e a reação da samaritana é: como, João capítulo 4, você não precisa abrir lá, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim? Eu sou mulher samaritana. E a Bíblia abre um parêntese e diz com todas as letras: os judeus não se davam, não se comunicavam com os samaritanos. E a pergunta é por quê? Há um problema cultural, há um problema histórico, há um problema religioso, há um problema que vem desde a divisão dos reinos. Você deve se lembrar quem foi o primeiro rei de Israel: Saul. Depois de Saul, Davi. Depois de Davi, Salomão. Depois de Salomão, pastor, aí você já quer demais. Não, Roboão. E quando Roboão assume, ele assume com um discurso muito ruim, mal assessorado. Ele diz: gente, se meu pai foi ruim com vocês, e o pai dele era Salomão, eu vou ser pior do que meu pai. E ele foi aconselhado a ser mais duro, pesar a mão, achando que ele tinha que se impor para ganhar respeito. E mal assessorado, mal aconselhado, ele chega a dizer ao povo, no discurso de posse: se o meu pai castigou vocês com açoite, eu vou castigar vocês com escorpiões. Vê se isso é discurso de posse. Resultado: 10 das 12 tribos dão no pé e vão embora com outro homem, outro rei chamado Jeroboão. Então surge a divisão dos reinos. Irmãos, vocês estão me acompanhando? Reino do norte é o reino de Israel, cuja capital Samaria. E o reino do sul, Judá, Jerusalém, onde o templo fica lá mesmo. Jeroboão, dentre tantas coisas, ensina o povo a adorar a Deus ali mesmo no Monte Gerizim, e dizendo: olha, vocês não precisam descer até o templo, porque o local de adoração era o templo de Salomão, que havia ficado no sul. Mas para que o povo não descesse para lá, então Jeroboão diz: olha, vamos cultuar aqui mesmo. Por isso a mulher samaritana pergunta a Jesus: olha, nossos pais nos disseram que é nesse monte que se deve adorar. Vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém. Onde é que deve se adorar? E a resposta de Jesus é maravilhosa: nem aqui, nem lá. Vem a hora e já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia, glória a Deus por isso. Lá você começa a perceber que há um problema grave, e para piorar, o reino do norte de Israel cai primeiro com os assírios. E eles tinham um programa depois de vencidos e derrotados, eles misturavam com outros povos, eles enfraqueciam a cultura local. Então houve uma mistura, e agora os do norte já não são judeus puro sangue, e isso só vai criando uma rixa. Enfim, para resumir, igreja, quando você queria ofender alguém, um judeu quer ofender alguém, ele dizia assim: você é um samaritano. Era uma espécie de xingamento, era uma forma de diminuir o outro. O samaritano de fato não era bem visto. Agora perceba, quem é que Jesus escolhe como herói da parábola, da história? Um samaritano. Eu quero que você perceba o clima do contexto. Antes da gente aprofundar, a título de curiosidade, eu queria que você guardasse uma informação.
A propósito, esse Jericó não é aquela Jericó do Antigo Testamento. E aqui se distanciava 27 quilômetros mais ou menos. Então nós estamos falando de uma viagem de 27 quilômetros. Muitos historiadores dizem que é uma viagem perigosa. E havia de fato um desnível. Por isso que quando o texto começa dizendo descia um homem de Jerusalém para Jericó, não é apenas uma força de expressão. Porque de fato Jerusalém está a mais de 500 metros acima do nível do mar, enquanto Jericó está lá. Então era um desnível mesmo. Hoje eu estava fazendo a conta e me lembrando, nós moramos em Brodowski há algum tempo. E quando a gente vai para Brodowski, a gente sobe. E de Brodowski para cá a gente desce. E aí eu fui pesquisar, dá mais ou menos 280 metros de altitude de diferença. Olha que interessante, aqui de Jerusalém para Jericó, dependendo do local, dava quase 1000 metros de diferença de altitude. Queria que você guardasse essa informação, porque pode ser que no final a gente precise dessa informação, dessa curiosidade. Eu lendo um dos textos, eu tenho uma Bíblia de comentários e estudo do Hernandes Dias Lopes, de pregação expositiva, e ele faz um comentário antes de eu pontuar algumas lições que eu gostaria de separar daqui. Eu achei o comentário dele muito pertinente, quero dar o crédito de onde eu tirei esse comentário. Ele olha para essa parábola, para essa história, e enxerga 3 grupos de pessoas diferentes. E eu penso que vale a pena a gente pensar nisso também. Ele olha e percebe que existe um grupo de pessoas que se encaixam aqui, nos salteadores, nos ladrões. E eu oro para que este grupo não esteja aqui dentro. Os salteadores, quem são eles? São aqueles que querem levar vantagem em tudo, inclusive se aproveitando daquilo que é do outro. A filosofia do salteador aqui é a seguinte, a frase mãe dele é: o que é meu, e o que é seu eu quero para mim também. Estão me acompanhando, irmãos? O que é meu, e o que é seu eu quero para mim também. Pode ser que você escute isso e pense: é óbvio, pastor, que não tem salteador aqui dentro. Somos cristãos. Mas e se eu dissesse para você que infelizmente nós encontramos de vez em quando alguns salteadores no púlpito? Estão comigo ainda? No púlpito. Pessoas que se aproveitam de pessoas que estão feridas, caídas, e na sua fragilidade não só deixam de ajudá-la, mas ainda tiram dela o pouco que lhe sobrou. É uma maldade terrível. Esse é o grupo dos salteadores. Não me importa a dor do outro, importa é levar sempre vantagem sobre o outro. Um segundo grupo, Hernandes Dias Lopes chama de os religiosos, os sacerdotes e os levitas. A filosofia aqui é a da indiferença. A indiferença no sentido de que eu não estou nem aí com você. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Eu não quero saber se você está enfrentando batalhas, se você está enfrentando luta. Eu já estou ocupado com as minhas batalhas e com as minhas lutas, com as minhas guerras. Eles eram religiosos, serviam no templo e afirmavam temer a Deus, mas substituíram a misericórdia pelo rito religioso. Cuidado. A religião não pode substituir a misericórdia. Daqui a pouco eu trato melhor sobre isso. Aqui a filosofia, a máxima, a frase desse grupo é: o que é meu, o que é seu, e cada um por si e Deus por todos. A primeiro grupo dos salteadores, o que é meu e eu estou de olho no que é seu. O segundo grupo, os religiosos, o que é meu, o que é seu, cada um cuida do seu. E se vira para lá, que eu me viro para cá, e com a ajuda de Deus, cada um que se vire com o seu. Mas existe um terceiro grupo, o grupo dos samaritanos. Ao meu ver, o evangelho mora aqui. O desafio da palavra, da história contada por Jesus está aqui.
Porque esse, quando vê alguém em necessidade, irmãos, ele não quer saber se isso trará um prejuízo, uma perda de tempo. Ele sabe que é mais importante o exercício da misericórdia do que ritos religiosos. Ele se aproxima, ele sente compaixão, ele age, ele investe. A filosofia aqui, a frase que norteia esse grupo é a seguinte: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. O que é seu, mas o que é meu está à sua disposição, meu irmão. Eita, tem que ser crente aqui, hein? Você pode dizer amém? Diga glória a Deus. Lindo, e eu penso que é um comentário pertinente, não poderia deixar de fazê-lo. Mas, eu olhando para essa parábola, separei aqui três lições, vou chamar de lições, e eu gostaria de apontá-las para você. Eu gostaria que você saísse daqui, porque hoje, com essas lições bem claras, com a clareza dessas lições no seu coração, porque hoje, além de eu apontar as lições, eu separei algumas tarefas de casa. Trouxe caderno, dessas coisas direitinho, um homework, para que você, ao longo desta semana, possa fazer uma tarefinha, fruto desse nosso encontro de domingo. Lição número 1. É a pergunta que leva a história, o nascimento da parábola. A pergunta que o doutor da lei faz é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E é fantástica a maneira como Jesus escuta e responde isso. Jesus desafia a definição restrita de próximo que o intérprete da lei, o doutor da lei, tinha. O próximo, irmãos, não é só quem eu gosto. O próximo aqui não tem a ver com a geografia, não é necessariamente quem está mais próximo de mim geograficamente. Próximo aqui não é necessariamente o meu vizinho ou o irmão que sentou do meu lado ou atrás de mim. Mas a ideia contada por Jesus sobre o meu próximo é todo aquele que eu tenho condições de estender a mão e fazer a diferença na vida dele. Este é o próximo que deve ser ajudado. Na verdade, há uma inversão da questão de próximo por Jesus, e a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Mas a primeira aplicação prática é a seguinte: precisamos examinar nossos próprios pré-conceitos. Você sabe que preconceito é isso? É um conceito antecipado, que nós temos de pessoas e grupos. E a gente tem que examinar o nosso coração com muita cautela, porque isso entra inclusive no ambiente da igreja. De sorte que quando a gente escuta: não, mas você faz parte desse grupo, te odeio. Ah, mas eu nem te conheço. Não, mas eu já te odiei, de graça, de grátis. Eu já não fui com a tua cara. Por quê? Porque você faz parte desta bolha. Você usa esse crachá. Você tem um entendimento diferente do meu. Logo, eu não gosto de você, eu odeio você, não estou nem para você e quero até que você morra. Misericórdia, de vez em quando a gente encontra isso até por aí na internet. Mas a história contada por Jesus vem apontar completamente diferente. E a pergunta que tem que mexer com você, a minha oração, e já falei isso no início da ministração. Olha que pergunta, eu quero que ela mexa com você. Quem são as pessoas que nós evitamos ajudar? Tem alguém que você, quando escuta, eu estendo a mão para qualquer um, menos para ele. Não, eu ajudo qualquer pessoa, menos ela. Não, essa turma não, esse pessoal não está no... Se eu tiver que, eu posso ajudar qualquer pessoa. Não, mas essa turma... que normalmente são os diferentes, os que têm opinião opostas e diferentes das nossas opiniões. Qual é o desafio, qual é a tarefa para esta semana da lição de número 1? Decida, ainda esta semana, fazer o bem ou ajudar alguém que pensa diferente de você.
Eita glória, fala glória. Encontrar alguém. Não é difícil encontrar alguém que pense diferente de você. Difícil é se aproximar desse alguém e separar as coisas e dizer: eu estou aqui para ser o seu próximo. Caso você precise de ajuda, você pode contar comigo. A parábola do semeador, a parábola do bom samaritano vem me ensinar isso. Número 2, são só 3 lições. Eu olho para essa história, irmãos, e uma grande verdade, mais uma grande verdade eu aprendo. Religião sem amor não presta. Eu vou ser muito sincero com vocês, ao meu ver até atrapalha. A religião sem amor fere, mata. Ela causa muito mais estragos do que benefícios. E para mim é uma das grandes lições da história contada por Jesus, porque sacerdotes e levitas religiosos, figuras religiosas por excelência, falharam em sua humanidade. O samaritano, que não tinha status religioso, né, crente, agiu com misericórdia. E a parábola denuncia a religião vazia de amor. Há quem, estudando a parábola, consiga enxergar motivos para que o sacerdote passasse de largo, para que o levita evitasse aquele homem quase morto. Estudando o assunto, você vai perceber que há quem defenda que eles não poderiam tocar em um homem morto. De fato, a lei cerimonial dizia isso. Eles não sabiam, o homem está meio morto, então se tiver morto, eu vou ajudar aí o sacerdote, o levita, tocar num defunto, ele ficaria impuro para os rituais, logo, ele teria que ficar afastado do seu serviço, ele teria que encarar um ritual de limpeza e santificação. Mas Jesus, na historinha, não nos traz o motivo pelo qual estes religiosos evitaram tocar e ajudar aquele homem. E eu penso, sabe por quê? Na minha visão honesta, porque não interessa. Simplesmente não importa. Porque nessa vida não importa o que você quis fazer. Importa o que você faz. Olha, desculpa, te machuquei, não foi minha intenção. Doeu do mesmo jeito. E o evangelho tem muito mais a ver com o que a gente faz do que saber o que deveria ser feito. Sabe, decorar a Bíblia, versículos, gritar na igreja, levantar as mãos e, como diz um colega meu, arrupiar. Não são coisas que vão fazer grande diferença na nossa vida. O nosso cristianismo precisa sair do papel. Eu não acredito num evangelho de domingo. Para mim, o evangelho ele tem que ser vivido segunda, terça. Pai, me ajuda. Aí, ó, quarta, quinta, sexta, sábado, inclusive nos feriados. Nós somos cristãos, ou seja, parecidos com Cristo, daí essa palavra, essa terminologia, todos os dias. Você pode dizer amém por isso? Bom, a aplicação da segunda lição é a seguinte: não basta vir à igreja, ler a Bíblia, ter um cargo, crachá, o hall, meu nome no hall de membros da igreja. A fé deve nos impulsionar a enxergar e suprir as necessidades dos outros. Então a pergunta aqui é: a minha fé está me levando a agir ou apenas observar? Você tem uma fé que age ou uma fé que só observa, assiste? Decida ser uma pessoa que, diante do sofrimento alheio, é o desafio da semana, o segundo de hoje, em vez de apenas lamentar, discutir a situação nas redes sociais, oi, que triste, um monte de carinha de choro, decida fazer a diferença. Não fique apenas no Senhor, Senhor, mas sim no
fazei a vontade do Pai. Mateus 7,21 é um texto interessante, você deve se lembrar. Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Puxa, esse é um texto muito forte. O Senhor está dizendo que para entrar nos céus não adianta só eu dar um glória na igreja, mas eu preciso praticar, viver, abraçar a vontade do meu Pai. Você pode dizer amém? Finalmente, número 3, acho fantástica a abordagem de Jesus. Jesus é muito inteligente, irmãos. Os fariseus e os religiosos, volta e meia, queriam pegar Jesus, colocá-lo contra a parede, deixá-lo embaraçado, mas Jesus sabia sair destas enrascadas como ninguém, com maestria. Jesus inverte a pergunta. A pergunta que faz nascer a parábola é: quem é o meu próximo? Vocês lembram? Quem é o meu próximo? Mas Jesus não pergunta, Jesus não traz a resposta direta para quem é o meu próximo. Jesus termina apontando para a necessidade de você, eu, nós nos fazermos o próximo de alguém. Você percebeu como é diferente? A inversão. Jesus inverte a pergunta do intérprete da lei. Não se trata de identificar quem merece o nosso amor, mas de quem está em necessidade e para quem nós podemos estender a mão, tornando-nos um próximo para Ele. Aí eu faço questão de lembrar, e já contei aqui na igreja, de um episódio em que eu terminei de ministrar num jantar de casais o texto de Lucas 5, da pesca maravilhosa. Muitos de vocês vão lembrar, porque eu já contei isso aqui. E me perdoe contar mais uma vez, mas para aqueles que estão pela primeira vez. Eu sei que eu ministrei Lucas 5, e Lucas 5 traz o milagre da pesca maravilhosa. Aquele episódio em que o Pedro passa a noite toda lançando a rede, não pega nada, Jesus entra no barco, dá uma palavra, tenta de novo, ele já tentei, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quando ele lança a rede vem cheio de peixe. O texto começa com 2 barcos, o barco de Pedro e o barco dos companheiros. O barco do Pedro é o barco abençoado, que quase ia pique de tanto peixe. E lá ainda em Lucas 5, o texto vai dizer que, cheios de peixe, eles fazem um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudar. E o texto diz que foram e ajudaram. Você pode dizer glória a Deus por isso? Dividiram a carga. E foi isso que eu explorei naquele jantar de casais, dizendo: gente, precisamos ser sensíveis à necessidade do outro. Olha que legal, essa ajuda tem que ser mútua, vamos dividir a carga. E eu terminei, e veio uma irmã arrastando o Zé. O Zé é o marido. E ela vem com ele na mão assim, arrastando assim, para frente assim do púlpito. E terminando, ela disse assim: pastor, tudo para mim. Você pregou tudo para mim. Fala para ele aqui, pastor, que ele tem que me ajudar. Quase que fosse uma criança. E ela queria que eu desse um pito nele. Vocês conhecem o pito? Uma bronca. Uma bronca. Aí, pastor, lá em casa tudo sou eu. Só eu que faço as coisas. Só eu que me responsabilizo por tudo. Só eu. Eu estou sobrecarregado. E eu estou entendendo um grito de socorro da mulher. E eu estou vendo que ele está assim, tadinho, ela ia falando, ele só encolhendo. E assim, eu entendi, irmã, mas eu acho que você não entendeu toda a mensagem. Entendi, pastor? Claro que eu entendi. Ele está pregando que eu preciso de ajuda. E é exatamente isso. Eu preciso mesmo de ajuda. Eu falei assim: então, irmã, a mensagem completa não é essa. A mensagem completa não é só sobre quem precisa de ajuda. Porque não há desafio em precisar de ajuda. Vamos fazer uma pesquisa? Quem aqui gostaria de ser mais ajudado? Puxa, já imaginou se tivesse mais gente para te ajudar? Mais recurso? Mais apoio lá no seu trabalho? Puxa, quem é que não quer? Não precisa ser crente para isso. Então não tem desafio em ser um barco sobrecarregado, ainda mais nos dias de hoje. A vida é uma loucura. Ninguém tem tempo para nada. Onde é que está o desafio da história?
e consequentemente da parábola do bom samaritano, está em você ser o outro barco, que nota que alguém precisa de ajuda e para o que está fazendo. Aqui tem evangelho. É você parar o que você está fazendo, é você encostar no outro, é você ser sensível ao grito de socorro, porque nem todo sinal e pedido de socorro é claro. Socorro, ajuda! Às vezes não, é uma mudança de humor, de temperamento, é alguém que some, se fecha, esconde, se tranca no quarto, alguém que não responde mais às suas mensagens. E aí nós temos uma tendência a pensar, também estou nem aí, eu já mandei, não quero saber. Mas esconde ali um grito, um pedido, um sinal. Eu preciso de ajuda, eu estou afundando, eu preciso de socorro. E essa sensibilidade, nesse mundo de hoje, de você mudar sua agenda. Ou você acha que o samaritano não tinha mais o que fazer? Ou você acha que ele está viajando e olha para o caído e diz assim: estou de férias, estou de boa, tá tranquilo, não tem nada para fazer, vou ajudar. Não existe isso nesse mundo. Ajudar dá trabalho. Ajudar nos custa. E eu não falo só de vida financeira, mas a nossa maior moeda, a moeda de maior valor que temos é tempo. E ninguém hoje tem tempo sobrando para nada. Então, quando você muda a sua agenda e diz para alguém: rapaz, eu estou numa correria, mas eu parei, eu queria saber como é que você está. Eu estou te ligando, mandando uma mensagem, me veio você na cabeça. Você está mandando uma mensagem, mas você gastando tempo comigo? Mas você querendo saber de mim? É uma demonstração tamanha de amor da sua parte. Você está sendo próximo de alguém. Você pode dizer amém por isso? Bom, a lição prática da terceira lição, aplicação prática. Em vez de definir limites para o nosso amor, nós devemos procurar oportunidades para demonstrá-lo. Olhar para o mundo com os olhos de Jesus, vendo a necessidade e agindo com compaixão, obviamente sempre que pudermos fazer alguma coisa. E às vezes a gente vai ter vontade de fazer mais, às vezes nos falta condição para isso, mas sempre que for possível, a tarefa prática, e é a terceira que eu estou dando a vocês, igreja, nessa noite, é que ao invés de esperar que alguém te peça ajuda nesta semana, que tal você oferecer ajuda para alguém? Ao invés de esperar que alguém te peça socorro, que tal você encostar em algum barquinho e dizer assim: posso te ajudar? Ô pastor, mas e se a pessoa topar? Você sabe que tem gente que pergunta com medo, né, irmão? Tem gente que já encosta assim, então. Você está precisando de alguma coisa, ele fica assim: não. Eu estou. Eu só perguntei por educação. É só assim, ó. Pergunta por perguntar mesmo. Irmãos, eu queria terminar lendo mais uma vez com vocês a parábola, só que na NVT, e a gente tirar aqui uma conclusão, para mim é a melhor parte da ministração. Vamos ler primeiro esse texto mais uma vez, Lucas capítulo 10, verso 25, na Nova Versão Transformadora. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Certo dia, um especialista da lei, interessante, né? Se levantou para pôr Jesus à prova, com essa pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo.
Está correto, disse Jesus. Nota 10. Parabéns, você passou. Estrelinha para você. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia, lembra do desnível? Descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, escute essa versão, essa tradução, atravessou para o outro lado da estrada. Você já mudou de calçada por causa de alguém? É o que o sacerdote faz. Um levita fazia o mesmo caminho. Viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então, veio um samaritano. Ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Quando voltar. Continua. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vamos comigo a frase? Vá e faça o mesmo. Eu quero concluir. Queria que a sua atenção, a maior atenção que você puder dar nesse momento. Eu quero concluir fazendo uma aplicação para nós, e eu penso que ela cabe como uma luva. Igreja, quem, senão o próprio Jesus, desceu de Jerusalém para Jericó? Estão me acompanhando? De Jerusalém para Jericó, deixando a sua glória para encontrar a humanidade meio morta em pecados. Sabe, irmãos, ferida, desamparada pelos salteadores do pecado, ele, Jesus, glória a Deus, ele não passou de largo, ele não fingiu que não me viu, ele não fingiu que você não existia, ele não te evitou, ele não passou de largo como os religiosos da época. Pelo contrário, ele se moveu de íntima compaixão. Mateus 9,36 diz que Jesus, olhando para a multidão, disse: era um povo como ovelhas sem pastor, e se moveu de íntima compaixão por aquela multidão. Jesus, igreja, é o nosso bom samaritano por excelência. Ele se aproximou de nós em nossa miséria, derramou sobre nós o óleo do seu espírito, o vinho do seu sangue, para curar as nossas feridas espirituais e emocionais. Ele nos tomou em seus braços, carregou-nos em seu próprio ser, levou-nos à hospedaria da sua igreja, nos deu uma família, uma casa, garantiu a nossa recuperação, pagando o preço mais alto, sua própria vida na cruz, é o que está escrito em Romanos. Termino lendo. Ele prometeu retornar. Você pode dizer glória a Deus?
Ele disse: cuida, quando eu voltar, eu acerto as contas com você. Quando eu voltar, tudo que você gastou para ajudar os outros, para ser bênção na vida de alguém, para ser igreja na vida de um ser humano, eu vou te recompensar. Eu não vou deixar você no prejuízo, eu te pagarei. Ele nos chama não apenas a admirar o bom samaritano, mas a imitá-lo. Afinal, nós somos chamados de cristãos, parecidos com Cristo. Mais do que isso, ele nos convida a seguir aquele que é o cumprimento perfeito do amor sacrificial. O mandamento que termina a parábola, vai e faze da mesma forma, é, em última análise, um convite a viver uma vida que reflete amor e a misericórdia que recebemos dele. Que sejamos encontrados não apenas ouvintes, mas praticantes, guiados pelo amor incomparável do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Podemos aplaudir o Senhor? Amém.